Olha, eu estou recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o subtenente Gonzaga, deputado federal do PDT de Minas Gerais. Ele vai trazer para nós informações a respeito da tramitação de discussões que acontecem no Congresso Nacional, inclusive com a aprovação já de um projeto de lei da autoria do senhor, né, que trata das disciplinas aos militares pelo Brasil. Subtenente Gonzaga, deputado federal, mineiro, né? De Minas Gerais. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Joelson. Agradeço a oportunidade. Um abraço ao nosso povo piauiense. Bom, primeiro eu queria falar um pouco sobre essa questão do projeto de lei, porque muita gente, aliás, agora, durante a discussão sobre a legislação eleitoral, se falou muito a respeito de direitos e restrições a direitos de militares. Eu queria começar conversando com o senhor sobre os direitos e as punições, aquelas questões que envolvem a atuação de militares pelo Brasil. Que tipo de discussão se deve travar e é importante nesse debate nacional? Olha, Joelson, existe uma lei federal, o Decreto-Lei 667, que estabeleceu, essa legislação é de 69, que estabeleceu que os regulamentos disciplinares das polícias e corpos de bombeiros dos estados iriam seguir o regulamento disciplinar do Exército. Ocorre que as atividades do Exército são diferentes do dia a dia da atividade dos policiais e bombeiros militares. E o que nós fizemos num projeto de lei de 2014 que transformou na Lei 13967 de 2019? Nós trouxemos para dizer o seguinte: olha, os estados terão regulamento próprio em que deverão cumprir os princípios constitucionais. Colocamos alguns princípios: os princípios do devido processo legal, o princípio da presunção de inocência, o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, o princípio do respeito à dignidade da pessoa humana e vedando a pena de prisão para falta disciplinar. Certo. Então, isso foi em 2014? O projeto é de 2014, certo, e se transformou em lei sancionada agora em 2019, a Lei 13967. E aí, essa lei diz que os estados, todos os entes federados, teriam que atualizar seus regulamentos. Então, todos os estados da federação estão num processo de construção da legislação específica de cada estado. A pena de prisão, o Supremo Tribunal Federal entendeu que de fato a lei é constitucional, portanto não pode aplicar a pena de prisão para falta disciplinar, e os estados estão fazendo seus projetos. E aqui no Piauí, o governo do estado encaminhou para a Assembleia um texto que, na avaliação nossa e das associações de policiais e bombeiros militares do estado do Piauí, não obedece os princípios da lei federal. Tá, então vamos lá por partes, porque a lei aprovada em 2019, que virou lei em 2019, ela, vou usar o termo, flexibiliza a relação entre os aplicadores da punição aos militares e os militares que estão ali na rua. Eu não diria que flexibiliza, porque a lei federal só trouxe princípio do que a legislação estadual teria que seguir, certo? Então, um deles, não pode haver a pena de prisão para punir administrativamente. Então, se eu comparar com a do Exército, por exemplo, a do Exército é mais rigorosa. A do Exército, ela continua prevendo a prisão. Então, eu diria que ela prevê uma pena, não vou dizer nem que é mais rigorosa, é humilhante. Você falar, no Brasil, uma pena em regime fechado é aplicada para os bandidos, tá? Quando a pena é superior a 8 anos de prisão. Então, pena até 8 anos, em princípio, o cumprimento não é em regime fechado. E que pena que você aplica para mais de 8 anos? É homicídio qualificado para cima. E, no entanto, no regulamento disciplinar dos militares, um coturno mal engraxado, um cabelo que nem que o meu assim, mal penteado, ele pode gerar uma pena de prisão e que tem que cumprir. E cumpre primeiro pelo regulamento disciplinar. Você cumpre, depois você tenta justificar. É desproporcional. É totalmente desproporcional. Aí o estado do Piauí tem que se adequar a essa lei federal. Exatamente. Não está acontecendo isso. Não está acontecendo isso. Era para ter feito até o final do ano passado, mas está acontecendo na Assembleia, na CCJ, a relatoria do deputado Gessivaldo, pastor Gessivaldo, e que, assim, estou muito feliz hoje, já fizemos audiência pública, pela disposição dele, dos demais deputados que estavam lá, deputado Dr. Francisco que estava presente. Então, a mim me parece que, de fato, o governo vai abrir um espaço, o comando da PM vai abrir um espaço, junto com as associações de classes oficiais e praça, PM e BM, para rediscutir o texto, porque o texto, na nossa avaliação, não preenche, não atende
os princípios da lei, Em que ponto? da lei federal. A lei federal fala da ampla defesa do contraditório, por exemplo. Então, você só consegue, de fato, exercer uma ampla defesa e o contraditório se a definição das faltas forem objetivas. Então, qualquer tipo aberto, né, qualquer definição genérica para uma falta disciplinar, ela não permite o uso contraditório. O que é o contraditório? É você falar assim, Gonzaga, você chegou atrasado. E eu ter condições de justificar, de dizer se eu cheguei ou não cheguei, concordo ou não. Tá certo? Então, se não for específico, não é possível fazer o contraditório. Outra coisa que nós compreendemos, o texto continua dividindo os policiais e bombeiros em duas classes. Do ponto de vista da hierarquia, da organização hierárquica da nossa organização, nós reconhecemos. Existe soldado, cabo, sargento, tenente, coronel. Isso é de qualquer organização e da militar tem essas denominações. Mas o código continua, o texto que está na Assembleia, continua dividindo o conjunto dos militares em duas classes, aprofundando uma divisão. Então, nós entendemos que o texto precisa de ser capaz de dar o mesmo tratamento do ponto de vista do direito e da obrigação que se dá ao soldado tem que dar ao coronel. Então, acho que o texto é um ponto que precisa ser... A divisão que você está falando é na hierarquia, né? A vertical, né? Vamos dizer a hierarquia ela existe, mas você tem um tratamento muito mais rígido para os praças, que é o soldado, o cabo, o sargento, o subtenente, em relação aos oficiais, que é o tenente, o capitão, o major, o coronel. Então, o texto continua fazendo essa divisão. Isso não é que está sendo debatido no Piauí? No que está sendo debatido aqui. A lei que foi aprovada em 19 já faz ela não permite essa divisão. O tratamento tem que ser para todo mundo, certo? Os princípios têm que ser para todo mundo. O senhor está andando nos estados do Brasil para tentar fazer valer essa lei? Como é que tem sido em outros estados? A resistência tem sido grande da adaptação? Tem sido. Há uma resistência grande, há uma preocupação grande de que o fim da pena de prisão iria acabar com a capacidade da organização em fazer o controle interno. Eu não tenho dúvida nenhuma. Uma instituição como a Polícia Militar, o Corpo Bombeiro, que tem a delegação do Estado para o uso da força, o uso da arma, que tem a delegação do Estado para, de certa forma, estabelecer limites na vida das pessoas, obviamente que a instituição precisa de instrumento de controle interno rígido, certo? Então, nós defendemos isso com muita tranquilidade. Somos militares. Enquanto militares, nós sabemos que somos submetidos a regras rígidas de controle interno, de hierarquia e disciplina, de hierarquia e de disciplina. Portanto, isso a gente não ignora e trabalhamos para que isso seja fortalecido, inclusive. Mas nós entendemos que a legislação militar, seja a disciplinar, inclusive o Código Penal Militar, às vezes extrapola, em nome da hierarquia da disciplina, em nome do controle interno, ela acaba aplicando punições e não respeitando o direito à defesa, o contraditório, devido ao processo legal, em muitos casos. Então, eu estou andando o Brasil a convite, aqui eu fui convidado pelas associações para essa audiência pública. Para poder debater, ajudar a esclarecer. Fui em Campo Grande, estamos tentando a nossa contribuição, porque eu venho dessa militância, né? Em Minas Gerais eu passei minha vida nessa militância de entidade de classe. Agora, deputado, existe também uma crítica à legislação quando ela protege o militar em algumas circunstâncias. Aqui nós tivemos aqui no Piauí 2 exemplos. Um de um militar do Maranhão que cometeu um crime de assassinato e demorou a perder a farda e ficou em prisões especiais por um período. E a mesma coisa com um capitão da Polícia Militar que matou uma ex-namorada por questões passionais e também ficou preso em condições especiais por um longo período. Também não é verdade que o fato de ser militar favorece o militar em determinadas circunstâncias e é injusto que seja favorecido? Olha, nós não estamos advogando que não haja punição. E as instâncias são independentes, a instância judicial e a instância administrativa. Porque isso não é disciplinar, então, né? Esses casos que eu citei exatamente, não são mas você pode, a legislação pode prever, sim, que é um ato passível de demissão, um comportamento como esse que você citou, né? Matou a namorada. Né? Então, a legislação pode prever isso? Pode. Pode prever como uma falta, um comportamento que seja indigno a sua permanência na instituição? Pode. E se eu fizer, estabelece o devido processo legal para defesa do contraditório e, ao final, demite. O que nós insistimos é que ele não pode ser demitido antes do devido processo legal. E ele não pode ir com prisão comum antes de ser? E para a prisão comum existe uma reserva, e que nós advogamos essa reserva, porque
nós estamos falando de um caso específico, mas as hipóteses de enquadramento por crime, e algumas deles em razão do próprio serviço, da própria atividade, pode colocar, sim, um policial militar condenado numa prisão junto com outros bandidos que ele, inclusive, prendeu. Então, você tem uma preservação, uma preocupação de preservar a integridade física dele, mesmo que ele esteja cumprindo uma pena por decisão judicial. E, enquanto ele for militar, enquanto ele não for excluído da Polícia Militar, do Corpo Bombeiro, há uma reserva, e nós advogamos isso, dele cumprir essa pena nos presídios militares. Nós recebemos críticas em relação a isso, mas nós advogamos porque o motivo pelo qual você pode ir para uma prisão e até ser demitido, nem sempre é por um comportamento de bandido dentro da instituição. Eu tenho exemplos em Minas Gerais de policiais que, num ato que ele não era bandido, era excelente policial, mas que num determinado momento ele praticou um assassinato, ainda que não tivesse intenção, e que foi condenado. E teve a perda. Então, se olhar para essa pessoa que tem uma ficha exemplar e tudo mais... A lei é para proteger esse perfil, A lei é para proteger esse perfil, né? Então, mas agora, se vai demorar, os crimes dolosos contra a vida é julgado na justiça comum no tribunal do júri. Então, esse tempo, falando especificamente do caso que você trouxe, do militar que teria assassinado a namorada. Esse crime, pela Constituição, pela lei federal, ele é julgado na justiça comum, é no tribunal do júri. Então, esse tempo é o tempo do tribunal, não é um tempo mais da condição dele de policial. E as atividades que são disciplinares têm um outro campo, tramitam de outra forma. Exatamente. Você tem os crimes propriamente militares, que aqui no Piauí tem uma auditoria militar, lá na Justiça, no Tribunal de Justiça do Estado, né, a Justiça do Piauí tem a sua auditoria militar e os recursos são atendidos numa Câmara do próprio tribunal que atende os crimes militares. Tem 3 estados que têm o Tribunal de Justiça Militar, que é Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, porque é possível ter nos estados que têm acima de 20 mil militares. Então, estar submetido ao Código Penal Militar, na maioria das vezes, é uma certeza de julgamento muito mais rápido do que estar submetido à legislação comum, que vai seguir o fluxo do crime, de todos os crimes, vamos dizer assim. Né? Deputado Federal, subtenente Gonzaga, só para a gente terminar, agora no Congresso se discutiu a possibilidade de que houvesse uma quarentena para militares que pretendem ser candidatos. Isso caiu na apreciação do Congresso Nacional. Mas existe uma outra ideia que está tramitando já há algum tempo, e não sei qual a possibilidade de aprovação disso, mas é que os militares que saíram, que foram para a reserva porque se tornaram deputados federais, por exemplo, possam depois retornar à carreira militar, se assim julgarem importante para a sua vida, para o seu destino. Existe a possibilidade ainda do Congresso discutir esse tema? Olha, essa matéria foi aprovada na Câmara em 2015, na reforma política de 2015, que era exatamente permitir que aos militares se desse o mesmo tratamento dos demais servidores, que é cumprir o mandato, ele volta para a instituição. Isso foi para o Senado, é uma PEC, e o Senado não aprovou até agora, não votou, na verdade, né? E agora nós enfrentamos a discussão da quarentena. Como você disse, graças a Deus, caiu, né, a quarentena. Nós, obviamente, comemoramos isso, mas em 5 anos, 6 anos, né, uma mudança de visão da água para o vinho, né, na Câmara dos Deputados, que aprovou o retorno e depois quer aprovar uma quarentena. O retorno depende do Senado voltar. Sinceramente, nesse momento, onde a quarentena é que era a vontade, a bandeira principal, eu acho muito difícil o Congresso aprovar. Mas nós esperamos de continuar esse debate sobre os direitos políticos dos militares. A questão central do debate da quarentena era sobre os direitos políticos, e que nós defendemos com muita convicção que essa matéria não podia prosperar. Olha, o prazer foi conversar com o senhor, deputado federal, deputado federal subtenente Gonzaga, deputado federal pelo Estado de Minas Gerais, pelo PDT de Minas Gerais. Muito obrigado pela participação com a gente aqui no Jornal do Piauí. Eu que agradeço a oportunidade. Mais uma vez, um abraço ao povo do Piauí que nos acolhe tão bem aqui. Muito obrigado pela participação aqui conosco.